No vídeo de hoje vamos entender o que é e qual a importância dos fundos imobiliários. Se você já gostou da ideia, peço para que deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. É muito importante e ajuda o canal a crescer e trazer informações de qualidade. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Existem diversas modalidades de investimentos no mercado financeiro para você diversificar a sua carteira, desde renda fixa, na qual é possível prever os rendimentos, até renda variável, que é volátil, mas tende a ter retornos mais interessantes. Pensando nisso, que tal entender o que é fundo imobiliário? Como uma aplicação de renda variável, os fundos de investimentos imobiliários, FI, são uma modalidade coletiva, ou seja, ocorrem quando investidores com o mesmo interesse se reúnem para negociar ativos imobiliários. Porém, uma empresa gestora seleciona os papéis que serão comprados ou vendidos. Isso quer dizer que você, como investidor, conta com um especialista do mercado financeiro para direcionar nas decisões, assim aproveitando a experiência de quem conhece e entende os indícios de valorização. Como os fundos de investimentos imobiliários funcionam? Quando você investe em um FI, é dado poder à gestora de reinvestir o capital em ativos imobiliários, repassando igualmente todos os lucros e rentabilidades captados aos investidores. A seguir, listamos alguns termos importantes para entender o que é fundo imobiliário. Cotas. Assim como acontece em outros fundos, o investimento em fundo imobiliário é dividido em cotas, parcelas da aplicação compradas pelo investidor, para começar a participar das negociações de ativos. As cotas mais populares no mercado são aquelas negociadas na B3, porém, nem todas estão listadas na Bolsa de Valores, por isso é importante contar com uma gestora para localizar os ativos mais interessantes. Ticker. O ticker é um termo utilizado para identificar as cotas dos fundos imobiliários no pregão, momento destinado às negociações, aos lances e ao fechamento de contratos, tanto de compra quanto de venda. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas, seguidas pelo número 11. Por exemplo, AA11. Inclusive, se o fundo estiver listado na Bolsa de Valores, o ticker ainda contará com a letra B ao final. AAA11B. Valor mínimo. Ao entender o que é fundo imobiliário, é possível chegar à conclusão de que não é preciso ter um patrimônio extenso para começar a investir. Na Bolsa de Valores, por exemplo, você pode comprar uma única cota e já começar a fazer parte da divisão de lucros. Além disso, é possível encontrar cotas de fundos de investimentos imobiliários com valores de, no mínimo, R$ 9,50. Lembrando as aplicações de ações na B3. Custos. Quem investe em fundos imobiliários está comprometido a alguns custos, como a taxa de performance e de gestão. Esses valores são cobrados pela gestão do FI e pelo desempenho do investimento, consecutivamente. Até os melhores fundos imobiliários possuem esses custos. Inclusive, é possível que haja mais a taxa de corretagem, valor pago pela intermediação de negociações. Além disso, algumas corretoras ainda cobram pela custódia, ou seja, ato de guardar as cotas. Sabendo de tudo isso, então quais são as modalidades de fundos imobiliários? Aprender como investir em fundos imobiliários é um meio de aplicar o seu patrimônio em grandes teatros, estabelecimentos e companhias, por exemplo. Porém, isso não quer dizer que você passa a ser o proprietário do imóvel, afinal, ao comprar uma cota, o investidor é cotista do FI, tendo direito à rentabilidade do ativo. Neste momento, separamos as principais modalidades de FIIs para ajudar você a entender o que é fundo imobiliário e a importância de ter uma carteira de investimentos diversificada. Fundos de papel. Neste tipo de fundo, os seus principais ativos são títulos financeiros atrelados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, o LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e o CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ou seja, todo o rendimento do FI está vinculado ao comportamento dos papéis. Fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são aqueles que investem em empreendimentos imobiliários físicos em fase de construção ou que já foram finalizados. Isso pode incluir shoppings, hospitais e grandes centros comerciais, no qual o seu dinheiro será usado para financiar obras, aquisições e empreendimentos. Agora que você já sabe o que são os fundos imobiliários, temos que entender agora o quanto rende um fundo imobiliário. Saber quanto rende um fundo imobiliário é uma das premissas para quem pretende investir nesse segmento.
Como existe uma variedade interessante de FIIs, dependendo do gosto do cliente, ele vai dar preferência a um. De partida, pode-se dizer que existem 6 tipos de FIIs. Cada um apresenta um comportamento no mercado, bem como reporta uma rentabilidade diferenciada. Neste funil de opções, você deve sempre se perguntar como saber quanto rende um fundo imobiliário. Antes de saber quanto rende, em média, um fundo imobiliário, é importante ter em mente que existem vários tipos. Os FIIs disponíveis no mercado são fundos de renda, fundos de compra e venda, fundos de desenvolvimento, fundos de recebíveis imobiliários, fundos de fundos e fundos de tijolo. Cada um define quanto rende um fundo imobiliário escolhido por você. O primeiro é conhecido por apresentar menos volatilidade comparados aos outros. Por meio dos fundos de renda, os gestores compram ou constroem empreendimentos para alugar. Esses FIIs estão sempre atrelados a shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos ou industriais, agências bancárias, escolas e faculdades, hospitais, hotéis, flats e imóveis residenciais para pessoas físicas. Logo, o retorno financeiro desse tipo de ativo depende da taxa de ocupação. Por exemplo, os shoppings sofreram muito no auge da Covid, com lojas fechando e inquilinos negociando o aluguel. Isso afetou a rentabilidade do ativo, de maneira que a distribuição de lucro dos fundos foi postergada em alguns casos. Entretanto, no caso dos hospitais, houve uma demanda acima da média, justamente pela necessidade de ampliar o espaço físico para expandir o atendimento. Como participar e ganhar dinheiro? Agora que você já sabe como funciona um fundo de renda, pode avançar e adquirir cotas de algum tipo que seja do seu agrado. É assim que você passará a integrar, como participante, aquele fundo imobiliário, e o rendimento mensal virá a partir dos 30 dias seguintes ao início da aplicação, se houver. Em relação aos fundos de compra e venda, o investidor tem um risco maior, visto que esse tipo de FI envolve várias transações. Acontece que, nesse mercado, a gestora adquire um imóvel quando o bem está com preço acessível, vendendo por um valor superior depois. O investidor terá um capital alocado nesse fundo e será remunerado posteriormente, mediante o volume que possui em cotas, sendo algo proporcional ao dinheiro aplicado, bem como ao lucro auferido na transação. Mas quanto rende um fundo imobiliário por mês? Isso depende, pois para ter renda recorrente, algumas administradoras combinam compra e venda com aluguel. Existem também os fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento também estão entre os que apresentam maiores riscos ao investidor, porém, o retorno é proporcional. Esse tipo de FI caracteriza-se pela compra de terrenos destinados à edificação. Depois que um prédio ou galpão é construído, o empreendimento é vendido ou alugado. Quando o bem é vendido, o investidor participa do lucro, recebendo uma quantia. No caso do bem ser alugado, a pessoa receberá uma participação, ou seja, a remuneração do investimento. Os riscos relacionados a esse tipo de FI estão atrelados a embargos na obra, falta de licença, imprevistos no orçamento e outros problemas similares. E não para por aí. Existem os fundos de recebíveis imobiliários. Os fundos de recebíveis imobiliários também são chamados de fundos de papel e carregam inúmeras características de renda fixa. Trata-se de um FI ideal para investidores de perfil conservador ou moderado, pois a pessoa adquire certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Esses papéis autorizam o investidor a reaver o dinheiro aplicado para financiar transações do mercado imobiliário. A parte interessante é que eles também remuneram com juros no vencimento e são isentos do imposto de renda, IR. Logo, o rendimento do fundo imobiliário está atrelado ao CRI e aos juros que o papel vai gerar no prazo estipulado. Existem uns que são bem interessantes, menos complexos. Eles são os fundos de fundos. Os fundos de fundos são mais indicados para quem não quer escolher ativos. Assim, o investidor deixa a análise e a seleção dos FIs a cargo do administrador. Outra vantagem é que eles não exigem um aporte tão alto de capital. Eles são bem parecidos com fundos de ações, quando o investidor adquire um volume de papéis de empresas para diversificar a carteira. Na prática, o gestor adquire cotas em diversos fundos e vai montando um portfólio balanceado, visando renda recorrente e maximização dos lucros. E por último temos os fundos de tijolo. Geralmente, os fundos de tijolo são conhecidos e desejados. Quem os adquire está comprando cotas de imóveis físicos já prontos.
Basicamente, eles objetivam a aquisição de propriedades para alugar, já tendo uma análise acerca da valorização do empreendimento, da região onde o bem está inserido e outros indicadores que asseguram o retorno. Trata-se de um veículo de investimento muito interessante para quem prefere uma renda passiva com potencial de valorização. Como visto, quanto rende um fundo imobiliário depende muito do tipo escolhido. Eu espero que você tenha entendido o que são os fundos imobiliários. Eles são incríveis e podem te libertar financeiramente. Porém, uma coisa é certa: se você está buscando outras opções para uma reserva de emergência, ou até diferentes formas de aumentar seu patrimônio, essa é uma boa solução. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. É muito importante, e ajuda o canal a crescer e trazer informações de qualidade. Se preferir, pode ver outros vídeos do canal. Espero que goste. Obrigado.